Boa noite, pessoal. Boa noite. Ligar aqui o fone antes de mais nada. Dá um tempinho aqui, pessoal, entrar. Como é que tá o áudio aí? Ouvindo bem? Alto e claro? Beleza. Boa noite, Cristo. Boa noite, Ana. Vamos lá, gente. Bem-vindo aí, mais uma live aqui da nossa equipe aí, do curso de Medicina Legal. Lembrando aí que dia 25, 26 e 27 agora de janeiro, a gente vai fazer uma jornada de Medicina Legal, né? Vai ser ao vivo e online, então não precisa, nesse momento, né, pagar nada. Você só coloca os seus dados lá, o seu nome, o seu e-mail. O link ele tá na bio aqui do Instagram. Entra lá, você coloca seus dados, depois você manda lá. Você vai receber os dias e vai receber esse link para poder acessar e essa divulgação da nossa live. Beleza? 25, 26 e 27. Agora de janeiro. Né? Não perca. Ok? E vai ser esse trio que tá aí, ó, na foto. Eli o pai, Eli o filho e eu. Né? Nós vamos fazer esses dias nas jornadas aí. Vocês vão ver que tem muita coisa legal. Então, gente, só para começar aqui, o tema vai ser esse que a gente falou agora mais pouco, né? Qual é a causa da morte? Né? Que é a pergunta que a gente mais escuta. Morreu do que, doutor? O que aconteceu? Isso a gente escuta o tempo todo. Só para deixar um pouco mais claro aqui, quando a gente fala morreu do que, não é simplesmente a medicina legal, né? Não é simplesmente o médico legista. Existe uma variedade ali de especialidades médicas que o médico legista tem que ter um mínimo de noção, né? Então o médico legista vai ter que saber de tudo. Não é isso. Não existe super-homem. Mas, na verdade, o perito, ele tem que saber de muitas áreas. Ele tem que saber sobre oftalmo, ele tem que saber sobre ginecologia, né? Ele tem que saber de outras áreas. Mas pode acontecer do perito não saber algum assunto sobre aquela área. E aí faz o quê? Então, nesses casos, a gente tem que pedir realmente auxílio do especialista. A gente pode solicitar esse parecer, se for o caso, solicita de algum outro médico que acompanhou, solicita um parecer do médico, da pessoa que estava acompanhando, e a gente vai ver se aquilo ali realmente é factível ou não, certo? Um exemplo que a gente deu, inclusive, foi de sexologia, né? Ajuda demais se você tiver um conhecimento de ginecologia para poder fazer um exame de sexologia. Não quer dizer que um ginecologista vai fazer um exame muito melhor do que um perito. Não, mas ele está mais treinado. Ele consegue avaliar melhor ali e ter uma noção do que pode ser e o que não pode ser. Então, a gente fala de ortopedia, nesses casos que tem realmente trauma também. A gente fala também nos casos de pediatria, nos casos que tem criança. Então, assim, tem uma infinidade de especialidades que a gente consegue atrelar a esse conteúdo, né? E aí, a gente consegue, diante disso aí, fazer o quê? Informar ao juiz, informar ao delegado, ao MP, que a gente na verdade, competente para analisar aquilo tudo, né? Imagina se o perito fosse nomeado um perito ortopedista porque o cara teve uma doença ortopédica. Esse mesmo cara, vamos dar um exemplo aqui, o cara tá andando na rua aí e é atropelado. Aí ele tem uma fratura de fêmur, certo? Ele tem uma ruptura de baço, ele teve um TCE, certo? E aí vai ter que nomear um neuro, um cirurgião geral e um ortopedista? Não, né? O perito na esfera judicial, assim como o médico legista, ele está apto para avaliar isso tudo. Ele consegue avaliar esse periciando, ele consegue avaliar de uma maneira clara, certo? Então, a função dele é o quê? É aplicar os conhecimentos tanto da cirurgia quanto da clínica para esclarecer alguma coisa, alguma demanda jurídica, alguma demanda
que a autoridade policial está solicitando, né? Eu coloquei algumas aí, mas pode ter outras, né? Não se retenha a essas que eu coloquei aí. Lá no ML, vocês vão ver que existe o médico perito e existe às vezes o perito que tem uma especialidade, mas não no ML, fora de lá, né? Porque lá são sempre peritos. Então o perito ele vai atuar como perito, não é porque ele é ginecologista que ele vai ajudar outro colega, mas em alguns casos a gente solicita essa ajuda. Fulano, você que é neuro, eu estou com um caso aqui de uma perícia em vivo e eu preciso acompanhar, fazer um exame aqui neurológico. Essa discussão ocorre e ela pode acontecer e é salutar, né? É uma discussão que tem o objetivo de engrandecer e ajudar o seu laudo. Então não tem que se reter somente aquilo, não. Então o perito ele consegue ser mais diplomático, né? E atuar em várias áreas aí sem se comprometer, certo? E esse objetivo que a gente faz é justamente para ver qual é a causa. Quando a gente fala de morte, a gente quer saber o quê? Qual é a causa da morte, certo? Qual é a causa daquela lesão? Então, antes de mais nada, a gente precisa definir quem é que vai fazer essa perícia. Eu coloquei aqui, isso é uma coisa que eu coloco nas aulas, geralmente, que é o paciente versus o periciando, né? Você tem que lembrar que o paciente, no momento que ele vai se consultar, ele vai na boa fé, né? Ele vai falar com você de maneira... existe uma relação ali de confiança, na maioria das vezes, né? Não é sempre, não. Mas na perícia, não. Na perícia, você não pode utilizar simplesmente a boa fé. Não é porque o paciente falou com você que aconteceu isso que você vai acreditar. Na perícia são fatos, é o que pode ser comprovado. Então, se tem uma lesão, se tem algo que foi realmente que aconteceu, você tem que analisar baseado em documentos médicos ou na sua visão. Você verificar no exame físico se existe realmente aquela lesão ou não. Então, uma coisa que eu falo sempre é o seguinte: a gente não tem paciente, a gente tem periciando ou periciado. Porque tem que lembrar o que o nosso velho House aí falava, né? Que é comum a pessoa mentir, né? Sempre vai ter alguém mentindo, seja na parte pericial ou não. Mas na perícia, gente, é muito comum. Eu que dou aula e também sou perito, eu estou cercado de gente mentirosa, né? Sempre tem alguém querendo me enganar, seja o aluno ou seja esse periciando. Sempre tem alguém querendo contar uma mentira, né? Ou, não faltei não, né? E assim por diante. Quem é meu aluno aí que está acompanhando sabe muito bem disso. E na perícia também, né? A gente fala inclusive que o perito coloca os óculos do perito. O perito, no momento que ele está fazendo a perícia, ele começa a desconfiar das coisas e enxergar as coisas de outra maneira, né? Quantas vezes a gente já fez a perícia da pessoa simulando na sala e quando dobra o corredor, ela fica boa, começa a andar normalmente. A gente chama de curva do milagre. A pessoa está bem, faz a curva, fica boa, né? Quantas vezes a gente já olha pela janela e vê a pessoa caminhando, mancando, e daqui a pouco ela está bem, né? Começa a caminhar normal. Então o perito, ele tem que ter uma certa realmente desconfiança. Não é porque a pessoa falou que ele vai dizer que aquilo realmente aconteceu, né? Então você tem que verificar nos documentos médicos e no exame físico se aquilo que ela falou é realmente verdade ou não. Beleza, pessoal? Seguindo aqui, a gente vai no nosso tema, que é as causas de necrópsia, certo? Existe a necrópsia clínica e a necrópsia médico-legal. A clínica, a gente sabe que é de maneira de rotina. O pessoal tem um infarto, né? Vai para o serviço de verificação de óbito, já adiantando o tema aqui, e aí vai comprovar realmente se foi infarto, certo? As causas médico-legal, não. São as causas chamadas de morte violenta, né? Quando tem vítima de acidente, de suicídio ou de homicídio. Então, nesses casos de morte violenta é onde o perito médico-legista vai atuar. Nos casos de necrópsia que não é de morte violenta, a necrópsia clínica, aí seria para o SVO, né? O Serviço de Verificação de Óbitos, tá bom? A necrópsia clínica ela pode ser das mais variadas
causas, né? Pode ser de infarto, pode ser um AVC, pode ser uma infecção que ninguém sabe o que é e precisa avaliar melhor, tá bom? Mas não é sempre que o SVO também ele é acionado, não. O médico que acompanha aquele paciente, ele pode simplesmente fazer a sua declaração de óbito e pode ser feito um enterro, né? Não precisa fazer uma necrópsia sempre. Uma necrópsia não é indicada em todos os casos, né? Tem que lembrar também que a necrópsia médico-legal ela é feita por perito oficial nesses casos de morte violenta, né? Nos casos de morte violenta. E aqui eu coloco esse diagrama, é como se fosse um mapa mental, que é para facilitar algumas coisas aqui, né? No 1 ali, diante da morte, a gente pode avaliar de várias maneiras, tanto pelo tempo de morte, como avaliar a causa da morte, e assim por diante. Essa morte ela pode ser às vezes súbita, ela pode ser imediata, ou seja, demora algumas horas, ou pode ser agônica, aquela morte que demora algumas horas a mais, né? E essa vítima, essa pessoa, vai ter uma implicação tanto jurídica quanto uma implicação médico-legal nesses casos. Então, a gente consegue falar de maneira bem clara se a morte foi súbita ou se demorou. Só com o aspecto da lesão, a gente já consegue dizer isso de maneira já mais ou menos. Não, levou um tiro no crânio, atravessou o crânio. Poxa, é súbita, não tem como, certo? Teve a quantidade de sangue que saiu, que levou um tiro no tórax, não atingiu nenhum vaso assim importante, mas foi suficiente para poder dar um hemotórax, a pessoa sangrar e morrer. Então, aí é uma morte imediata, né? Na verdade, imediata, não imediata. Então, a gente consegue diferenciar isso. Porém, existe alguns outros, inclusive na parte bioquímica, que a gente consegue avaliar melhor, através da glicose e do glicogênio. Essa avaliação ela é feita através de dosagem deles no fígado e no rim. Isso aí, gente, já caiu em prova, inclusive, tá? Para verificar, diferenciar se a morte era súbita ou não, né? Então, a gente fazendo esse teste e essa dosagem, a gente consegue chegar nesse resultado, tá bom? Não é em todo lugar que é feito, não, mas isso é uma questão de prova, já fica o bizu aí, que dá para saber sim. Tá bom? A implicação jurídica que eu falei são nos casos de comoriência, né? Para saber se a pessoa morreu antes da outra. Aqueles casos, é um caso mais clássico, um acidente de carro. A pessoa teve um acidente de carro e encontraram as duas pessoas mortas, né? Para saber quem morreu antes, para saber se tem direito à herança, a família de um ou de outro. Não vou colocar aqui, não vou explicar muito bem não, mas é basicamente isso. Esse assunto vai estar inclusive no nosso tema lá, da nossa jornada e nas aulas que depois nós vamos falar, beleza? No item 2 ali, ó, modalidades de morte. Modalidades, existem várias, né? Morte anatômica, histológica, morte aparente, morte relativa, intermédia e real, certo? Vocês vão ver que existe cada um deles uma especificação sobre qual é a morte. Isso também é assunto de prova. Quero chamar a atenção aqui para a morte aparente, né, que gera inclusive aí uma certa fobia em algumas pessoas e gerou durante muitos anos, né? Você já deve ter ouvido a história aí da pessoa que fala que foi abrir o caixão e a pessoa estava virada, o caixão estava arranhado e assim por diante. Isso aí, existem alguns relatos, né, sobre isso, não sei se realmente é verídico ou não, né? Não consigo realmente comprovar se isso aí realmente é real, mas em virtude disso aí, inclusive no Código de Processo Penal, no artigo 162, fala o quê? Que as necrópsias podem ser feitas depois de um período de 6 horas de morte, né? A autópsia ela deve ser feita com um período de 6 horas de morte, a não ser que o médico perito tenha plena certeza que ocorreu aquele óbito. Se ele verificou realmente ocorreu o óbito, ele não precisa esperar essas 6 horas, né? Além disso, algumas manchas no corpo, ela aparece após a morte. Ela não aparece no momento que aquela pessoa morre. Então o perito precisa esperar também algum tempo,
que são essas 6 horas, para avaliar o corpo de maneira melhor, certo? Essa morte aparente aí, algumas pessoas ficavam com medo realmente, né? Eu vou até colocar uma foto aqui, que vocês depois vão dizer que eu estou mentindo, depois eu volto aqui nessa foto. Olha aí, ó. Na Inglaterra as pessoas eram enterradas com um sino, né? Tinha um cano, a pessoa era enterrada, tinha um cano que ia do local onde a pessoa era enterrada, era amarrada um fio até fora, e aí, se a pessoa tivesse sido enterrada viva, ela balançava aquela corda, aquele fio, e o sino ele tocava lá em cima, né? Imagina você vivendo, nobre colega aí, como funcionário de um cemitério, e aí esse sino tocando, porque existe o período enfisematoso do corpo, né? O corpo incha, e nesse período enfisematoso é factível que esse sino bata aí e você lá como funcionário do cemitério vendo o sino tocar. Que coisa legal, né? Imagina isso. Algumas pessoas falavam até que a expressão salvo pelo gongo foi em virtude disso aí, né? Mas outras pessoas dizem que não, né? Seria até legal se fosse verdade, né? Mas eu acho que ainda não. Tá? Salvo pelo gongo realmente foi do boxe, né? Então, a gente continuando aqui, nós vamos para a outra parte, certo? Que é da morte, das causas de morte, que ela pode ser natural, violenta ou suspeita, né? Essa causa de morte violenta, natural ou suspeita, a natural a gente viu aqui de maneira clara, que é aquela morte natural. A pessoa teve um infarto, teve um derrame, ela teve uma doença, Covid e assim por diante. Foi causa natural, certo? Quando a gente fala de morte violenta, é a mesma coisa de causas jurídicas de morte, que é a mesma coisa de morte violenta, que é a mesma coisa de morte de causa externa. Isso tudo quer dizer a mesma coisa, tá? Quando eu falo de causa externa, eu estou dizendo o quê? Que não é do corpo, não é interno. Então, se eu tiver um Covid, se eu tiver outra doença qualquer, né? Se eu tiver um infarto, são causas internas no corpo. Se for causa externa, aí a gente fala que é de causa violenta. Um suicídio, certo? Tem até minha faca aqui, né? Um suicídio, um acidente de trânsito, um tiro e assim por diante. Todas essas são causas externas. A causa suspeita, gente, ela pode até ser uma causa externa, né? Depois que for verificado, essa causa suspeita pode até ser uma causa externa. Mas quando a gente coloca suspeita, não quer dizer que seja uma suspeita. Nossa, será que foi envenenado? Isso aí todo mundo me fala isso. Não, mas e se foi envenenado? É melhor mandar para o ML. Gente, não é assim, né? Eu não sei de onde as pessoas tiram esse poder aí de conspiração, que sempre a pessoa ela é vítima de morte por veneno. Não é isso, né? É suspeita de morte violenta. Aí tudo bem, IML. Tá? Se for só suspeita, pode ir para o SVO, inclusive. Se o SVO verificar que foi morte violenta, ele manda para o IML, tá bom? Beleza? Então, fica claro aí, ó. Assunto de prova também isso aí. Causas de morte violenta. Geralmente, suicídio, homicídio e acidente. Tá bom? Suicídio, homicídio e acidente. Lembra aqui uma coisa, gente. Quando eu quero falar causa jurídica de morte, eu estou querendo investigar um crime, certo? Alguém matou alguém. Então eu preciso saber quem matou. Eu preciso ver se a pessoa morreu. Como o professor Eliu falou na live anterior, ele falou o quê? O juiz precisa saber se aquilo realmente existe. Quando existe uma morte, a primeira coisa que o juiz quer saber é o quê? Se existe realmente um corpo, né? Se existe realmente essa morte. Então quando o corpo vai ao ML, a gente tem que verificar se existe realmente morte. Depois, a gente tem que verificar qual é a causa daquela morte. Se for uma causa jurídica de morte, se for encaminhado de maneira correta, pode ser isso daí, suicídio, homicídio ou acidente. Mas pode ser uma outra coisa qualquer. Se a pessoa morreu de infarto, existe obrigação de mandar pro ML? Não, não tem quem apurar, certo? Não tem como a gente falar assim, não, vamos prender um fast food aí, porque ele teve
colesterol alto, entupiu aí o coração e teve um infarto em virtude disso? Não, não é isso, não é assim que funciona, tá bom? Não tem como eu colocar um corpo dentro daquele processo. Eu preciso fazer o exame, fazer o laudo e encaminhar ao juiz esse documento, né? E aí vai servir como prova se existe realmente a morte e qual é a causa daquela morte, tá bom? Continuando aqui. Mas sempre é fácil a gente falar qual é a causa da morte? Quando tem homicídio, suicídio e acidente, sempre é tranquilo assim? Beleza? Não, gente, não é fácil, né? Não é fácil a gente dizer. Alguns casos ficam bem claros, né? Só no histórico a gente já vê o que é o caso. Outros não, né? E vale lembrar que o médico legista, ele não precisa colocar no seu laudo, obrigatoriamente, que aquilo foi um homicídio, que aquilo foi um suicídio, ou que aquilo foi um acidente. Ele precisa dar elementos ao delegado, ao juiz, para ele saber se aquilo foi suicídio ou se foi um acidente. Ele vai dar elementos para ele. Então, nesses elementos que o perito dá, ele vai dizer, é compatível com suicídio, um enforcamento, é compatível com suicídio. Não, é compatível com asfixia, mas não é de enforcamento. E aí ele vai dar elementos para o delegado apurar esse crime, tá bom? Existe uma corrente até que é recente, falando que o suicídio não deveria ser uma causa jurídica de morte, né? Porque o suicídio também não existe um crime a ser apurado. Não tem como a gente penalizar a pessoa que cometeu o suicídio, né? Não existe crime. Inclusive no próprio Código Penal não existe esse crime, suicídio. Existe o crime de instigar, né? De você induzir a pessoa a cometer suicídio. Mas a pessoa mesmo que comete suicídio, não existe crime, né? Então algumas correntes falam que não existe morte violenta nesses casos, né? Uma corrente pequena, mas que existe. Tá? É a mesma coisa quando a gente dá um exemplo de picada de cobra. Picada de cobra é uma morte violenta. Por quê? É de causa externa, tá bom? Mas não tem como a gente prender a cobra, né? Foi um acidente ofídico, não tem como a gente prender a cobra. Então algumas correntes falam que esses casos também não deveriam ser de morte violenta ou jurídica. Mas, gente, a gente só vai saber se realmente o suicídio foi suicídio, se a picada de cobra foi realmente uma picada de cobra, se a gente fizer o exame. Não tem como eu falar assim, não, foi suicídio. Então não vamos nem fazer o exame. Não é isso. O médico legista vai ter que apurar, certo? Se for afastar a hipótese de crime, show, beleza, vida que segue. E se não for um crime? E se não for um suicídio, aliás? E se for realmente uma morte criminosa? Nesse caso, cabe o exame médico legal e cabe fazer o laudo informando isso, né? Outro dia me ligaram perguntando se era necessário fazer o exame, uma autópsia, de um rapaz que foi vítima de overdose. Ele foi vítima de overdose, aparentemente era cocaína, e ele foi internado aqui num hospital aqui da cidade e morreu. E todo mundo sabia. Os médicos que atenderam ele sabiam que era aquilo, a família sabia que era aquilo, e o médico me ligou perguntando se poderia liberar a necessidade de fazer uma autópsia, considerando que todo mundo sabia qual era a causa. Então veja, gente, não tem como a gente facultar essa responsabilidade ao médico assistente. Isso aí é obrigação do médico legista, certo? Vai ter que ser apurado. Mas todo mundo já sabe, mas não tem como facultar, certo? Quem vai ter que apurar isso é o médico legista. Não, eu não posso transferir a minha obrigação para que o médico assistente faça isso. Se fosse assim, os outros casos a gente poderia fazer. Não, foi vítima de tiro, morreu aqui no hospital de urgência. Todo mundo sabe. A gente pode fazer? Não, médico legista. O ML que vai ter que apurar esses casos, tá bom? Não tem como facultar isso, gente. Tá? Isso aí é obrigação. Então, seguindo aqui, nós temos IML e Serviço de Verificação de Óbito, certo? IML, como eu falei, nas causas de morte violenta, nas causas jurídicas de morte, nas causas de morte de causa externa, tá? São sinônimos.
A gente pode utilizar isso aí de maneira para dizer que é do IML. SVO não é sempre que faz. São aqueles casos que não se sabe muito bem qual é a causa da morte ou precisa analisar. Tem um surto de alguma doença naquela região. Opa, SVO. O SVO, geralmente, são compostos de médicos que são, na sua maioria, patologistas. Não são médico-legistas. Eles vão analisar o coração, analisar o cérebro, analisar o fígado e assim por diante. Tá? Então, eles vão fazer um anátomo patológico. E nem sempre é fácil a gente falar isso. Olha só, se chega um caso lá pra gente no ML de morte suspeita, ninguém sabe o que é, e a gente verifica que é um infarto, quando a gente olha um coração infartado, normalmente não dá para saber a olho nu que aquilo foi infarto. Tá? Se tiver um infarto realmente extenso, a gente consegue ver o coração, como essa foto que está aí no canto, e ver realmente que tem uma área de infarto. Mas e se a morte for de uma causa de fibrilação atrial? Se for uma arritmia, que não é infarto, mas é possivelmente uma causa de morte. Como é que a gente vai ver isso aí? Não tem como ver, gente. Não tem como saber. Certo? Então, não é fácil definir a causa da morte. Causa de morte violenta, quando é um tiro, uma faca, ali ficou claro. A gente consegue definir isso. Quando a gente definiu qual foi a causa específica da morte, a gente tem que tentar ver se é compatível com o que ainda? Com suicídio, com homicídio ou com acidente. Mas não é obrigação do médico legista apontar isso. Ele tem obrigação de dar elementos à autoridade policial para a autoridade investigar aquilo. Se é suicídio, se é homicídio ou se é acidente. Tá bom? Continuando aqui, eu vou dar um exemplo aqui também, bem claro. Isso aí foi do ano passado. No dia 15/10/2021, ambulância sofre acidente enquanto levava paciente que teve AVC na BR. Ora, o rapaz teve um AVC e sofreu um acidente na ambulância. Felizmente não aconteceu nada com ele, mas eu já fiz um caso assim, bem parecido com esse. O rapaz estava se sentindo mal, estava andando de moto e ele caiu da moto e morreu. Aí a pergunta era, morreu porque caiu ou caiu porque morreu antes? Né? A gente precisa saber isso. Foi pro ML? Foi. Deveria ir? Sim. Né? Até então era morte suspeita de acidente. Então deveria ir ao ML. Quando a gente fez o exame, nós abrimos o crânio, ele tinha, na verdade, um aneurisma. Né? Não foi de morte violenta da queda. Ele tinha um aneurisma roto. Esse aneurisma dele rompeu, ele sangrou e ele caiu da moto. A queda não teve relação alguma com a causa da morte dele. Né? Então a gente precisa verificar isso também. O oposto poderia ser verdadeiro também. Ele poderia ter um aneurisma já, uma história, e sofrer um acidente realmente de moto. Tá bom? Mas nem sempre é fácil a gente ver isso a olho nu. Nesse caso teve um aneurisma, ficou fácil de ver. Mas se for um TCE de ambulância, nesse caso aí, ou se for um AVC hemorrágico, às vezes é bem difícil da gente analisar um ou outro. Beleza? E aí a gente se pergunta aqui, quanto tempo deve ser feito esse exame, essa autópsia, essa necrópsia, né? Em quanto tempo? Né? Algumas pessoas que já acompanharam o exame sabem que é feito às vezes em 1 hora, 40 minutos e 1 hora. Mas frequentemente as pessoas perguntam o quê? Morreu do quê? Ou em quanto tempo libera o corpo? Gente, o ML não libera corpo de ninguém. Certo? O perito não libera corpo. O perito faz exame. Tá bom? A consequência dele depois é o corpo ser liberado à família. Mas o ML não tem essa função de liberar corpo. Ele tem a função de fazer o exame pericial e aí ao fim do exame pericial esse corpo ele é liberado. Tá bom? Alguém sabe aí quanto tempo demorou a necrópsia do Michael Jackson? Ele morreu no dia 25 de julho e o enterro dele foi no dia 7... Aliás, morreu no dia 25 de junho e o enterro dele foi no dia 7 de julho. Demorou mais ou menos aí 12 dias.
do momento que ele morreu até o enterro. Então a perícia demorou esse tempo inteiro para avaliar o corpo, para fazer exame, né? Só que é uma outra realidade, né? Aqui o corpo entra, estou dando um exemplo do ML aqui, tá? Mas eu penso que isso seja em outros lugares também. O corpo dá entrada no ML e a família fica realmente com essa ansiedade. Ela tem uma certa justificativa, né, se a gente for pensar, mas assim, o exame tem que ser feito, a perícia ela tem que ser feita, né? Não quer dizer que o exame tem que ser feito de maneira rápida. Então tá, liberou, foi um acidente, manda embora, acabou. Não é isso, né? Tem que olhar com calma. Alguns casos demoram mais do que outros. Os casos de overdose, que a gente falou aqui agora há pouco. Os casos de enforcamento, a gente tem que analisar melhor, tá? Os casos que o corpo já tem 5 dias, 10 dias de morte. Então, tem alguns sinais que a gente não consegue ver muito bem, então precisa de um exame mais minucioso, tá? Então, é variado. Quanto tempo demora essa necrópsia? Pode demorar vários dias, tá bom, gente? Só que aqui no Brasil a gente tem que liberar esse corpo logo, como eu falei, liberar, né? Para poder a família fazer o enterro. Na live anterior, eu falei sobre CSI, falando sobre que era parecido, e algumas pessoas vieram me perguntar se era parecido mesmo depois. Eu falei, gente, é parecido a atividade, tá? A atividade ela é bem parecida, mas é outra realidade, tá? Não tem como comparar equipamento, aparelhagem que eles usam lá. Quando eu tô falando CSI, eu tô falando CSI real, tá, gente? Não tô falando de filme, não. De série, não. Até porque a série tem umas gafes, né? Tem umas coisas que eles colocam lá que é fora da realidade qualquer aí, né? A começar, não sei se vocês sabem, pelo DNA. Um fio de cabelo, eu que tenho um pouco de cabelo aqui ainda, um fio de cabelo. Não tem como fazer o DNA, né? O DNA é feito do bulbo desse cabelo. Então aquele cabelo que fica ali, que caiu no chão e assim por diante, se não tiver o bulbo, não tem como a gente avaliar para saber o DNA, não, né? Isso é uma das coisas que o CSI coloca, não só o CSI, né? Em qualquer outra série aí a gente vê isso aí de maneira bem frequente. Exatamente, Eliu, aqui é diferente, a gente não fala inglês, tem essa diferença também, né? Alguns colegas até falam, né? Mas não é a regra, não. Abraço aí, professor Eliu. Gente, eu trouxe uma questão aqui, ó, de perito médico legista de 2007, lá da UFPR. E ele fala o seguinte, ó, é um caso interessante sobre esse tema que a gente falou aqui agora. Considere as seguintes afirmativas a respeito das perícias e competências. Número 1. A morte dita natural é de investigação do médico assistente? Será que é, né? A morte dita violenta é a atribuição do médico assistente? A morte violenta são as situações de homicídio, suicídio e acidente com morte? Opa, essa aí eu gostei, viu? Essa aí eu gostei. Uma intoxicação alcoólica aguda é uma morte não violenta? Será? Portanto, não é de competência de investigação do ML. O médico legista somente atuará nos casos de morte consideradas de causa indeterminada. Gente, tem que lembrar aqui de algumas coisas de palavras-chave. Então bora lá ali, ó. A morte dita natural é de investigação do médico assistente? Então, nem sempre, né? Essa investigação nem sempre é do médico assistente, às vezes é do SVO. E aqui às vezes até do ML, né? Não deveria ser, mas às vezes até é. Então, nem sempre é o médico assistente que vai fazer essa investigação, tá bom? Então essa aí aparentemente está errada, tá? A morte dita violenta é a atribuição do médico assistente? Não, né? A violenta é específica do médico legista, tá? A terceira, a morte violenta são situações de homicídio, suicídio e acidente com morte? Sim. Aí tá show, tá bom? É isso mesmo. Gente, intoxicação alcoólica é causa externa, não é? Lembra que eu falei? Picada de cobra, droga, álcool é igual. Então esses casos é sim de competência do ML. O ML tem que investigar isso aí. 5. O médico legista somente atuará, somente, né, gente? A gente já fica com aquele pé atrás, né? Somente atuará
nos casos de morte consideradas de causa indeterminada. Não. Como a gente viu ali, a terceira ela está correta. Nos casos de morte suspeita e nos casos de morte violenta, o médico legista ele pode atuar também, né? O gabarito dessa questão aqui, gente, era a letra D. Falava que a 1, a 3 e a 4 estavam corretas, né? Eu acho até que essa questão foi anulada, né? Porque no meu ver aí, no meu sentir, só está, na verdade, a número 3, né? A 3 sim que está correta, né? Morte violenta são as situações de homicídio, suicídio e acidente, né? Isso aí, gente, comprova uma coisa. Vocês vão pegar o edital aí, pegar uma prova antiga, pegar gabarito e conferir, e pode ser que essa questão não esteja atualizada. Pode ser que essa questão tenha sido anulada e vocês não vão saber. Vocês vão olhar letra D lá, verificar que é D, show, vai estar correto aqui então, e não vão ficar entendendo nada. Então assim, a gente se deu essa incumbência aí de avaliar bem esse gabarito, e quando a gente fizer nossas aulas online ao vivo, nós vamos bater forte nisso aí, tá? As questões que podem estar corretas ou não. Beleza, gente? Lembrando aí, ó, que no dia 25, 26 e 27, agora de janeiro, vai ter a nossa jornada. Então, quem não fez inscrição aí, é oportunidade, o link tá na bio aí, tá? É só colocar seu e-mail e você vai ter acesso lá aos nossos dados e vai ser encaminhado também. E você aí, ó, que tem interesse de adquirir essa caneca aqui, é só você tomar posse no concurso, tá? Isso aqui a gente ganhou porque nós somos servidores, tá? Não é vendida. Isso aqui eu vou esperar vocês, quando vocês tomarem posse, tá? No concurso, eu faço questão de eu mesmo deixar essa caneca lá e entregar em mãos, tá bom? Caneca da Polícia Civil, beleza? É isso, gente. Se vocês tiverem perguntas, se tiver algum comentário, podem fazer aí. Queria agradecer a vocês aí. Se tiver qualquer coisa, olha, a Ana já quer a caneca. Ana, tenho certeza que uma caneca dessa é sua, né? Eu tenho certeza. Saulo também, uma caneca é sua. Olha aí, Beatriz também, certeza. Não vai sobrar caneca mais aí, ó. Todo mundo vai querer a caneca. Beleza, gente? Então, gente, vocês vejam a importância da medicina legal e para definir. Nem sempre a gente consegue realmente falar qual é a causa da morte, né? Nem sempre a gente consegue dizer, mas a gente consegue dizer se é compatível com uma coisa ou compatível com outra, né? A gente consegue dizer de maneira, às vezes não 100%, porque na medicina legal não existe 100%, mas a gente consegue dar uma certa margem aí de certeza e afastar até algumas hipóteses que a gente deveria afastar realmente para que não seja incriminada uma pessoa de maneira injusta, tá bom? Beleza, pessoal? Dúvidas aí? Olha aí, ó. Elisângela da Paraíba. Bem-vinda, Elisângela. Auxiliar de necrópsia. Seja bem-vinda aí. Quer que eu mande caneca lá para Paraíba? Será? O professor Eliu aí é o crânio, né? E aí tá perguntando se vai ter aula comigo. Na verdade eu aprendi com ele, né? Então eu não posso falar muito da pessoa que me ensinou, né? É isso mesmo. Lembrei até de um caso aqui, sobre autópsia ainda, já que a gente tem um tempinho aqui ainda, que o professor França falava que um corpo foi achado na região ali de Lyon, na França, e ninguém sabia do que ele tinha morrido. E o corpo já tinha ali uns 15 dias de morte, ninguém sabia muito bem o que era, né? E aí um médico legista da época, Lacassegue, ele avaliou o corpo e disse que, avaliando ali o abdômen, ele viu que não tinha útero nem ovário, ele viu que era então um homem, né? Afastou a hipótese de ser mulher. Avaliando o dente da pessoa, ele viu que nas raízes lá do dente a pessoa tinha uma estimativa aí de 50 anos. Ele avaliou também os ossos longos do corpo. E existe uma tabela para a gente medir e ver uma estimativa da altura da pessoa, avaliando os ossos, né? E viu que a pessoa tinha mais ou menos 1,70 e pouco. E avaliou também a perna daquela pessoa, que tinha uma fragilidade ali
ele tinha um músculo um pouco mais frágil, como se tivesse sinais de osteomielite, né? E essa osteomielite induzia ali que a pessoa mancava daquela perna. Então ele concluiu, baseado nisso aí, que tinha esses sinais, né? Ele foi visto como uma pessoa misteriosa, obscura, que tinha magia. Não, ele disse que o mérito era do morto, que o morto era a principal testemunha, né, daquele evento, né? Olha, o Epson falando que leu essa parte aí, tá no livro do França. Isso aí tá no livro do professor França, lá no começo, tá? Então, é isso, pessoal. Agradecer, tá bom? Um abraço a todo mundo aí. Se alguém tiver alguma pergunta aí, eu posso responder agora. Como o professor Eliu fala, se não tiver pergunta, quer dizer que foi boa a aula? Espero que sim. Pessoal, a aula vai ficar salva, tá bom? Quem não assistiu do começo vai ficar salva. Quem quer enviar pro irmão, pro amigo, pro namorado aí, namorada, pode enviar aí depois. Tá bom, gente? Um abraço, até a próxima. Valeu, Saulo. Valeu, Ana. Até mais. Abraço.